Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Atos negociais. Eu vou falar sobre 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E como sempre a gente começa do conceito. Afinal de contas, o que são atos negociais? Ora, a palavra negocial já nos leva a acordo. Afinal de contas, uma negociação só acontece quando há duas partes tentando estabelecer um acordo em comum. Normalmente uma parte quer algo, a outra pode querer também ou tem a capacidade de dar esse algo que a parte particular quer. Então as duas vontades se coincidem e aí acontece um negócio, acontece um acordo. Portanto, um ato negocial é um acordo. Logo, se é um acordo, significa que ele vai ser um acordo entre a administração pública junto com o particular. Particular, entenda você como sendo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Sendo assim, os dois entram em um acordo, em um negócio, ou seja, coincide a vontade da administração pública e do particular, reforçando que é uma relação bilateral. É necessário dois para que haja um ato negocial. E que o particular é que busca esse negócio. Particular busca. Então esse é o nosso ponto de partida. Um ato negocial é um ato da administração pública, claramente. Todos os atos são da administração pública. Todos os atos administrativos são da administração pública, mas é um ato que ela faz em comum acordo com o particular. Inclusive, é interessante até colocar, porque de repente você pode pensar, ué, se é um acordo, não é um contrato? Não, porque existe o ato e existe o contrato. Então eu vou até escrever isso aqui para que fique claro. Não é contrato. Embora sejam ambas as vontades tentando chegar num ponto em comum. Alan, como assim? Por exemplo, vamos lá, você quer tirar sua carteira de habilitação. O que você faz? Você faz todo o seu processo e aí você pede para a administração pública conceder a sua carteira. Se você fez todos os requisitos, né, fez a autoescola, fez as provas, os exames, tudo direitinho, a administração pública então ela te concede. Veja que é um negócio, né? Você quer a carteira e a administração pública tem o poder de lhe dar essa carteira. E aí ela te concede isso. Logo, é um acordo negocial. Mesma coisa uma licença, uma autorização, uma permissão. Você quer fazer uma festa na sua rua, você vai à administração pública, você pede e a administração pública então te concede ou não nesse caso, né? Nesse caso ela tem a prerrogativa de não te conceder essa autorização. Mas é um negócio, é uma negociação, é um acordo. Você quer algo, o particular quer algo e a administração pública tem o poder de dar aquele algo e aí então é expedido um ato negocial. Quais são então as características desse ato? O primeiro ponto é a unilateralidade. Professor, não entendi nada. Você acabou de falar que é uma relação bilateral e agora você está falando que existe uma unilateralidade. Sim, porque a administração pública, o ato administrativo, vou colocar aqui, ó, ato administrativo, ele é um ato unilateral. O ato administrativo, ele é uma manifestação de vontade da administração pública. Então, apesar de que existe uma relação bilateral, porque você tem alguém pedindo algo e alguém dando, mas a vontade que manifesta dar esse algo é a vontade da administração pública. Portanto, existe essa unilateralidade. Outra característica é justamente o conteúdo negocial. Então, tem que ter uma espécie ali de negócio acontecendo, né? Existe um negócio jurídico. Alguém quer algo, alguém pode conceder aquele algo. Existe um negócio acontecendo ali. Outro ponto que eu já falei, mas é bom relatar. Existe uma coincidência de vontades.
Então, o particular quer algo, existe a boa vontade da administração em conceder aquilo. Então, há uma coincidência de vontades. Outra coisa, ausência de coercibilidade. Alguns atos administrativos, como por exemplo uma multa, né? É imperativo, a administração vai lá e dá e pronto, acabou. No ato negocial, não. Para que a administração conceda algo, alguém tem que pedir, alguém tem que provocar aquilo, tá? Então, para existir esse negócio, o particular busca e aí não tem uma coercibilidade da parte da administração com relação a isso. Aliás, nem coercibilidade e também existe uma ausência de imperatividade. Então, o ato negocial não é coercitivo e tampouco é imperativo. Eu vou citar alguns tipos de atos negociais. Nós temos a licença. A licença é um tipo de ato vinculado. Por que vinculado? Porque uma vez que você precisa de uma licença e você tem todos os requisitos para tirar essa licença, a administração pública não pode negar a licença para você. E aí você pode considerar uma licença para construir, uma licença para funcionamento, uma CNH, tudo isso é vinculado, tá? Você quer algo, se você tem os requisitos para aquele algo, então a administração pública, ela tem que te dar, ela é obrigada a te dar aquilo ali, tá bom? Segundo tipo, autorização. E aqui é outro ponto, eu já citei várias vezes em várias aulas. Você quer fazer um evento numa rua pública, você quer usar um bem público, aí você vai lá e pede autorização para o poder público e ele te decide se vai te dar ou não essa autorização. E no caso da autorização, nós já temos um ato administrativo discricionário. Por que discricionário? Discricionário, gente, vinculado e discricionário são duas palavras, digamos assim, que têm significados bem opostos entre si. Eu acho que, não sei se oposto é a melhor palavra, mas vou usar oposto aqui. Porque o vinculado, a administração ela é obrigada a te dar. E o discricionário, ela não é obrigada a te dar. Então, vinculado, você quer algo, você cumpre os requisitos, a administração vai obrigatoriamente te dar. A lei diz que tem que ser assim. Mas existem situações que a administração pública, ela tem, por oportunidade e conveniência, a discricionariedade de te dar ou não autorização. Que é o caso de um evento numa rua pública, por exemplo, o uso de algum bem. A administração pública vai julgar se aquilo é oportuno, se aquilo é conveniente, tá bom? Outro tipo, permissão. E aí na permissão é a mesma coisa, a administração também tem discricionariedade para te dar ou não a permissão. Você quer permissão para andar de táxi, para fazer corrida de táxi. Você quer permissão para ter uma banca numa feira livre. Tudo isso a administração pública precisa permitir e ela vai fazer isso de maneira discricionária ou não, tá? Inclusive, aqui na permissão, eu vou até escrever aqui, ó, que ela é precária. Em alguns casos até tem, né, permissão que não é precária. O que é precário? Significa que assim como a administração te deu a permissão, ela pode revogar ali quando bem entender. Então é precário isso, é a cargo de escolha de oportunidade e conveniência da administração, tá bom? Outro, aprovação. E aí, o que é essa aprovação? Essa aprovação pode ser uma aprovação de projeto, pode ser aprovação de conta, pode ser aprovação de produtos, né? Tipo a Anvisa, ali, Vigilância Sanitária. Você quer algo, você quer fazer um projeto e a administração tem que aprovar, viu? É a negociação acontecendo. Então também é um ato negocial. Outro ponto, outro tipo, né? Homologação. E aí na homologação também é vinculada. Aí você tem um exemplo ali de licitação. Vai homologar a licitação, deu tudo certo. Você tem o concurso público, né? Esse concurso público, você passou, você acertou todas as questões, ficou na frente dos funcionários, dos outros concorrentes, fez tudo certinho, chegou ao final, a administração pública tem que te conceder aquela vaga de forma obrigatória. Se você está entre os números, né, entre aqueles que de fato passaram no concurso, né, estão dentro do número de vagas ali disponíveis. Tem também a admissão. Você vai entrar no concurso público, você vai entrar num cargo público, eles precisam te admitir. Tem também o visto. Você quer ir para outro país, você vai lá, pede o visto e a administração pública vai averiguar ali a possibilidade de te dar ou não.
E eu ainda vou colocar mais para cá a dispensa ou renúncia, que é quando a administração abre mão de um direito que lhe é próprio. Tipo, renuncia a crédito, dispensa a licitação, também é um ato negocial. Beleza? Vamos agora para o nosso quarto ponto. Esse quarto ponto eu vou até colocar mais para cima, porque nesse quarto ponto eu preciso te falar da diferença entre licença, autorização e permissão. Por que eu preciso te falar dessa diferença aqui? A questão é relativamente simples. Esse assunto costuma cair muito, muito mesmo. Então eu separei um ramo do nosso mapa mental para falar só sobre ele, tá? E bem aqui do lado eu vou colocar uma outra palavrinha chamada critério, beleza? Aí vai ser uma espécie de tabelinha, tá bom? Então no que diz respeito à natureza, uma licença, ela é sempre vinculada, que eu já expliquei para você o que significa. Já a autorização é discricionária. Igualmente, a permissão também é discricionária. Como eu já expliquei o que significa, eu não vou voltar aqui. Outro ponto, estabilidade. Quando eu estou falando de licença, a licença é definitiva. Pegou tua licença, pronto, é tua. Já a autorização é o que a gente chama de precária. E a permissão também é precária. O que significa? A administração pública pode, a qualquer momento, revogar o ato administrativo que te deu autorização ou permissão. Com relação ao direito subjetivo, a licença sim, você tem o direito da licença. Se você tiver os requisitos, você tem direito sobre ela. Já na autorização, não, você não tem direito de autorização nem direito em permissão. Por quê? Porque a administração pública vai decidir se vai te dar ou não autorização e permissão. Isso aqui costuma cair muito, então eu peço para vocês, tá, verificarem isso aí com cautela. No nosso ponto 5, é importante a gente falar sobre coercibilidade e imperatividade. O que é isso? A coercibilidade, ela é... Aliás, antes de explicar, né, vou colocar aqui bem grande. Coercibilidade e imperatividade não existem. Então, algumas questões elas apontam para isso, né? O ato negocial são coercitivos e imperativos. Não. O que é a coercibilidade? A coercibilidade é a imposição de força para conseguir aquilo. Usa força policial para fazer uma batida e tirar camelô ilegal que está vendendo na rua. O ato negocial não tem isso, tá? O ato negocial também, ele não é imperativo. O que é imperativo? Criar obrigação. Então, o ato negocial não cria, você não é obrigado a nada por conta de um ato negocial. É interessante falar sobre o motivo, porque o que enseja o ato negocial? O que enseja é a busca particular. Então, veja que nos casos em si, quem quer uma licença, busca a licença. Quem quer uma autorização, busca uma autorização. Quem quer CNH, busca uma CNH. Você vai ver que os atos, eles necessitam que o particular busque e que a administração pública queira dar, né? Queira dar ou seja obrigada a dar. Mas existe essa necessidade, tá bom? Número 6. Eu vou citar aqui, ó, o que não é ato negocial. Porque uma das coisas que costuma cair muito, gente, é quando a questão te pergunta o que é um ato negocial, e aí ele mostra vários exemplos que não são. Então é bom você saber o que não é. Você tá aqui, o que não é ato negocial? Um decreto. Decreto é ato regulamentar, é ato normativo. O que não é ato negocial? Uma certidão. Certidão é ato enunciativo. O que não é ato negocial? Uma portaria. Portaria é ato ordinatório. Uma multa. Multa é ato punitivo. Um despacho. Despacho é decisão, é ato ordinatório. Então é bom você conhecer os outros atos, né? Que são atos normativos, atos punitivos, perdão, atos ordinatórios, para você saber até na hora de fazer a prova o que é um, o que é o outro, e para não errar, né? E aí, eu volto aqui, ó, número 7, eu tô sempre falando disso, tá? Vinculado ou discricionário. Isso aqui, gente, aparece o tempo inteiro nos seus estudos. Então veja só, vinculado é quando há uma obrigação.
A administração pública tem que dar, que é o caso da licença, por exemplo. E a autorização, ela é discricionária. Ou seja, é quando a administração pública não precisa te dar. Ela não tem essa obrigação de te dar. Ela dá se quiser, tá? O que você está pedindo. Então é por aí. E agora a gente vai começar a responder algumas questões de concurso. Mas essas questões é só para quem está na área VIP. Então, se você quiser ver a nossa... Até mostrei aqui sem querer a primeira, ó. Vou voltar. Se você quiser ver a resolução dessas questões, entra na área VIP, tá bom? Lá você também vai encontrar outras coisas, exercícios, umas coisas bem legais para você estudar, tá bom? Basta que você entre no link que está em algum lugar aí. E se você já está na área VIP, agora a gente vai responder então a primeira questão.